Boa noite. Hoje nós não vamos ter exatamente o nosso papo de segundas. Já estou atrasada também, mas não pelo atraso, sim por algo que eu ouvi de um amigo querido na semana passada a respeito de num momento não estar bem para falar, para transmitir algo que realmente vá ser bom para vocês. E às vezes por puro cansaço realmente físico, não necessariamente emocional. Semana passada eu estava num resfriado forte, mesmo assim nós fizemos a live, tivemos o nosso papo de segundas. E talvez não tenha sido realmente tão produtivo. Hoje eu tô aqui para deixar uma reflexão para vocês. Não vamos ter a nossa live porque eu confesso estar fisicamente cansada. E realmente eu não consegui preparar um tema adequado, dentro do que foi sugerido, enfim. Mas eu lidei a semana inteira com uma situação, a semana passada toda, e hoje encerrei o dia lidando com isso um pouco mais, que é com a morte, com a despedida, a partida, o fim inevitável de todos nós, aquilo que vai acontecer com a gente. A única coisa que nós temos como certeza na vida. E hoje eu fui na despedida de um ente querido, de uma pessoa muito próxima minha. Eu não tinha uma relação com a pessoa que fez o desencarne, nem com toda a família dela, mas com uma pessoa específica que me é muito querida. E aí eu quis trazer essa reflexão a respeito do nosso desencarne, do adeus, da despedida, e através das palavras de alguém, de um escritor que eu gosto muito, um filósofo, que é Camus, e ele fala que só a morte desperta os nossos sentimentos. Não amaremos talvez insuficientemente a vida? Já notou que só a morte desperta os nossos sentimentos? Como amamos os amigos que acabam de deixar-nos, não acha? Como admiramos os nossos mestres que já não falam com a boca cheia de terra. A homenagem surge então muito naturalmente. Essa mesma homenagem que talvez eles estivessem esperado de nós durante a vida inteira. Mas sabe por quê? Nós sempre mais justos e mais generosos para com os mortos. Somos sempre. A razão é simples. Para com eles já não há deveres. É assim o homem, caro Senhor. Ele tem duas faces. Não pode amar sem se amar. Observe os seus vizinhos. Se calha de haver um falecimento no prédio. Dormiam na sua vida monótona e eis que, por exemplo, morre o porteiro. Despertam imediatamente, atarefam-se e enchem-se de compaixão. Um morto no prelo. E o espetáculo começa finalmente. Tem necessidade de tragédia. O que é que o senhor quer? É a sua pequena transcendência. É o seu aperitivo. É preciso que algo aconteça. Eis a explicação da maior parte dos compromissos humanos. É preciso
que algo aconteça, mesmo a servidão sem amor, mesmo a guerra ou a morte. Vivam, pois, os enterros. O que ele traz nesses versos, no seu poema, na sua transcrição, é o que eu gostaria de deixar de reflexão essa noite. Porque não que tenha sido o caso do que eu acompanhei hoje, mas sim talvez da situação com a qual eu venho lidando há alguns dias, porque só na morte é que então somos tão amorosos, tão amáveis com quem partiu. Muitas vezes parece que a morte santifica as pessoas que desencarnaram, porque que muitas vezes somos tão distantes de alguém, mas no momento da sua morte tornamos aquela pessoa um ser magnânimo, porque somente no momento que já houve o desencarne é que lembramos de dizer eu te amo. E porque, e muitas vezes, é só após a morte que nos tornamos um pouco menos humanos e somos ainda mais egoístas, porque no nosso egoísmo, ao invés de nos preocuparmos muitas vezes com quem fica, com a dor daquela separação, porque é isso que nos dói, não é a morte em si, é o fato de que amanhã não teremos mais aquela pessoa junto de nós, não teremos mais o abraço, o olhar, as palavras. Mas nos tornamos egoístas porque queremos, diante da morte, sermos boas pessoas para com quem partiu, pois afinal de contas, nos preocupamos com o que os outros irão pensar. Depois da morte, só há a descoberta, a vida de quem partiu. Depois da morte, vem entendimentos para quem desencarnou e arrependimentos para quem ficou. Então, vamos pensar em tudo que temos deixado de dizer e de fazer por quem está junto de nós. Boa noite. Sei que hoje o nosso papo de segunda foi um pouco mais denso, talvez, mas a morte está diante de nós todos os dias. Nós não sabemos quando que vai ser o nosso momento, muito menos das pessoas que estão junto de nós. Boa noite. Semana que vem, prometo, nosso papo de segunda. Namastê.